Então, boa tarde, gente. A gravação iniciou agora, tá? Então, como eu falei com vocês, até para ficar gravado, a nossa call aqui está sendo gravada, ela vai ser inserida no YouTube. E como eu falei com vocês, caso a gente entre em algum assunto pessoal ou a gente fale, eu mesmo, talvez eu tô falando de algum exemplo da minha vida, alguma coisa que eu não queira também que vá online, tá bom, gente? Então, vai acontecer cortes nesse vídeo que vai lá, porque na internet mesmo ele vai ficar somente a parte de conteúdo, como uma forma de transparência para quem for assistir, os mentores que forem te ajudar a saber o conteúdo que vocês estão passando e até como uma forma de vocês retornarem esse conteúdo, tá? O nosso modelo de ensino aqui é um modelo muito prático, tá? Então, assim, logo no início, assim, nos primeiros 15, 20 dias, vocês já vão colocar a mão na massa. Então, assim, é um pouquinho de teoria e colocar a mão na massa, tá? É a forma como a gente consegue colocar, aprender uma nova habilidade, a gente tem que colocar a mão na massa, tá? Tem que fazer as atividades. Então, o nosso modelo de ensino é tudo voltado na questão da prática, tá? Então, a gente vai ter essas aulas. Nossa, essas aulas vão ser sempre, normalmente, para tirar dúvidas, para complementar algum conteúdo que nós vimos na internet. Eu tirar dúvidas porque você foi fazer uma coisa na prática, causou um erro, alguma coisa, e aí a gente vai entrar nesses assuntos. Outra questão também é que a gente vai usar essas aulas para trabalhar soft skills. Eu estou checando aqui se a gente vai ter psicólogo novamente esse ano, tá? Porque aí a gente vai ter uma roda de conversa com o psicólogo, nós mesmos aqui conversando, e ela vai trazer diferentes temas e vocês também, e a gente vai discutir como equipe. É como se a gente fosse uma equipe de desenvolvimento, tá? E aí uma equipe de desenvolvimento com desafios, mercado de trabalho, essas dúvidas, essas coisas, essas angústias, não sei o que, tal, tem que fazer, tem que aprender, não sei o que, a gente trazer esses tipos de assunto para dentro dessas aulas, tá? E a gente fica discutindo, faz um bate-papo sobre isso. Acontece normalmente uma vez por mês, tá? Eu vou ver se vai ter essa disponibilidade também. E essas aulas, elas não são, elas são gravadas e não são colocadas online, até porque uma aula com a psicóloga pode envolver algum outro assunto, eles não são. O que a gente faz dessas aulas é tirar talvez algum print e colocar aqueles textinhos de relato, sabe? Uma frase que alguém soltou que é interessante para a gente fazer uma divulgação, nós colocamos, pega a foto e coloca o textinho do lado. Então essas aulas também não vão online, beleza? Então, ó, eu quero dar boas-vindas para vocês, novos titãs, tá? Eu espero que a jornada com vocês aqui seja bem produtiva. Não vou falar de tempo, que seja curto ou que seja longo, eu acho que seja produtiva e que seja no tempo e na jornada de cada um de vocês aqui. Espero imensamente que vocês não... Mas se esse pensamento vier, traga esse pensamento para o grupo. É muito importante a gente falar sobre isso, mas espero que vocês não comparem a jornada de cada um com o outro, a sua jornada com o outro, tá? Um vai mais rápido em uma coisa, outro vai mais rápido em outra, um vai ter um tempo diferente do outro, vocês vivem vidas diferentes, experiências diferentes, mesmo que estão no mesmo prédio, estão no mesmo prédio, mas vocês vivem vidas diferentes, têm experiências de vidas diferentes, vocês vão esbarrar aqui em certas dificuldades no desenvolvimento de software que vai trazer determinados estresses ou alguma coisa nesse sentido, ou talvez memórias de situações parecidas que vão travar vocês. Isso vai acontecer. E somente a gente abrindo e conversando sobre isso, conversando sobre as nossas dificuldades, que a gente vai conseguir passar dessas coisas para frente. Tá? E esse é o objetivo, porque quando você cair no mercado de TI e for trabalhar com desenvolvimento, você vai trabalhar com diferentes pessoas lá, diferentes situações, e vocês vão receber um ótimo acolhimento em algum lugar e com outras pessoas não, tá? E a gente vai trabalhando todo esse processo aqui, o que a gente conseguir trabalhar aqui dentro, tá? Então, se esses pensamentos vierem, não estou dizendo que ele é errado, essa questão de comparar. Não estou dizendo que você vem esse pensamento ou vem esse sentimento, o sentimento é um sentimento errado. Não existe sentimento errado, tá? Então não tem exatamente um sentimento errado. A questão é quando a gente deixa o mesmo sentimento nos controlar de forma total. Aí a gente pode ter uma atitude errada. Então quando vier esses sentimentos, esses tipos de coisa, o ideal é que vocês falem. Não, gente, nossa senhora, o Esdras ali tá avançando demais o negócio, eu tô me sentindo, sabe, tô me sentindo até um burro aqui, porque o cara tá avançando lá e eu tô aqui estagnado ainda. Você trouxe, mesmo na brincadeira, você trouxe o sentimento. Entendeu? Que você tá, querendo ou não, você fez uma comparação e tá um pouco incomodado que o outro tá avançando rápido demais. Tá bom? E eu peço para vocês não
o sentimento tudo bem, mas não entrar nesse tipo de energia, tá? Que como eu falei com vocês, cada um tem um processo. A gente vai respeitar muito o tempo de cada um aqui. Uma vez titã, sempre titãs, tá? Mesmo que vocês interrompam o programa, se vocês vierem um dia, Dimar, posso acompanhar as aulas de novo? Pode. Talvez perde a bolsa, esse tipo de coisa, porque tem regras, tá? Dentro da associação. Mas uma vez que vocês estão aqui sempre titãs, vocês podem contar conosco. Eu tenho contato com quase todos os titãs ainda, alguns que realmente afastaram. Nós não somos assim de ficar procurando, e aí, como tá, né? Não sei o que, mas qualquer um que entre em contato conosco, não, Edmar, tô querendo voltar, tô querendo fazer isso, nós acolhemos aqui novamente, recebemos novamente, vem, porque a jornada não é fácil. Beleza? Nesse processo, é uma coisa importante eu dizer para vocês que eu não quero que vocês utilizem inteligência artificial. Tá? Já falei com vocês em outra conversa. E vocês vão ter um momento de usar isso dentro do próprio curso, tá bom? Mas nessas primeiras fases, nesses primeiros itens, até para tirar dúvida, não usem. Mesmo, eu tô usando para tirar dúvida, não tô pedindo a resposta para ele, copiando o que ele tá fazendo para cá. Mas nem para isso. É muito importante no processo a gente entender como a gente pesquisa a informação na internet, como a gente escreve as palavrinhas certas. A gente tem aula de treinamento para como usar o Google, por exemplo, tá? Para fazer as pesquisas. Então, assim, é importante isso. É importante que você use a comunidade. A gente vai ter um chat nosso onde vocês vão enviar também suas dúvidas. E é interessante vocês procurarem, vai ter tarefas para vocês procurarem outras comunidades externas no Telegram, esse tipo de coisa para vocês acessarem e mandarem as dúvidas de vocês lá, porque é importante esse contato, tá? Então, utilizar isso, tá? Antes de a gente ir para uma inteligência artificial, tá? Porque eu preciso virar a chave, é como eu falei com vocês, existe vocês vão entender no processo lá, quando vocês começarem o desenvolvimento, começarem a fazer as coisas, que algumas coisas vão parecer extremamente difíceis. Quando for daqui 3 meses, você vai olhar essas primeiras coisas e falar, nossa, olha a dificuldade, eu tive dificuldade para fazer isso. Sabe? Vai acontecer isso, de vocês olhar para trás e vai, nossa senhora, eu não conseguia fazer isso. E essa chave é quando a gente fala assim, pronto, o Jean aqui, a Letícia, o Esdras aqui, agora eles podem aprender qualquer tecnologia. Qualquer uma. Posso pegar um tutorial aqui, posso pegar um curso online, posso pegar uma Aluro, não sei o que, colocar, porque virou a chave. Pode usar a inteligência artificial, que a sua mente ficou de desenvolvedor. Você vai conseguir acompanhar uma inteligência artificial para ver aquele código que está chegando. Então, isso é o mais importante. Com a inteligência artificial, tem muita gente pegando emprego aí, pegando trabalho aí para poder fazer, mas não entende o que está fazendo, não tem conhecimento sobre relacionamento humano, não sabe conversar com o outro no quesito quando a gente tem que reportar algum problema. A pessoa fala assim, eu quero isso. Porque acha que, fala assim com a inteligência artificial, né? Eu quero isso. Então, eu quero isso, fica sempre aquilo, eu quero. Mas não vem tirar, não tem aquela rodinha de conversa para discutir, nossa, a gente pode fazer um código assim, ou um jeito assim, ou resolver esse problema dessa forma, ou pensar aquela solução, mas será que aquela pessoa precisa dessa solução desse jeito? Será que isso é um problema para aquela pessoa? A pessoa não é isso, a pessoa simplesmente é aquela pessoa que copia e cola e não tem um raciocínio lógico e de sistemas para desenvolver algo. E principalmente a facilidade de conversar com uma pessoa, tá? Então não é o objetivo que nós queremos formar aqui. A gente quer formar pessoas que no caminhar daqui vocês sejam críticos no que vocês estão fazendo, que vocês aprendam a perguntar, que façam isso aqui que vocês estão fazendo, todo mundo de câmera aberta. Tá, então isso aqui a gente fala, vai ter uma aula sobre presença online, então a gente fala assim, ó, todo mundo abriu, gente, vocês vão entrar numa empresa e lá vai ter uma reunião de 40 pessoas, vai ter 5 com câmera aberta, entendeu? É tipo isso, sabe? E aí, por exemplo, quando você abre a câmera e tá lá, ó, prestando atenção, é legal você ficar assim olhando e colocando a mão à vista, sabe? São coisas, você coloca a mão à vista pra mostrar que você não tá mexendo com outra coisa. Igual a Letícia tá fazendo aqui, ó lá, igual o Ezra fez ali, ó, entendeu? Tá? Então você tá mostrando que você está ali, isso te dá um outro nível, entendeu? Quem é gestor do projeto, quem é gestor da empresa e não sei o que, vai. Gente, isso manda outra mensagem para aquela pessoa, né? E o Jean? O Jean tá sempre presente nessa reunião, vamos conversar com ele já que chegou esse projeto novo, quem sabe ele já dá conta, entendeu? Ou isso entra na cabeça desses gestores, entendeu? Então vocês começam a se tornar pontos de confiança, enquanto muita gente nem abre a câmera. Nem abre, tem gente que nem abre, entra, muda e sai calado também. Tá? Óbvio que você não precisa falar nada na reunião, mas só de abrir a câmera já ajuda muito. Tá? Então esse tipo de coisa que nós vamos colocar aqui, que vamos passar para vocês, é coisas para vocês utilizarem no dia a dia
dessa nova empresa, esse novo caminhar de vocês. Queria saber de cada um aqui. Vocês falaram um pouquinho do objetivo de vocês lá dentro, quando vocês fizeram o formulário, mas eu vou passar um pouco a bola para vocês aqui agora também, para ouvir de vocês o que vocês esperam do programa. Se vocês têm objetivo na área de tecnologia, se vocês querem conhecer, porque tudo é válido, tá, gente? Tem gente que é da área A, aprende tecnologia e usa na área que atua, tá? Então, tá tranquilo nisso. Então, eu vou passar para vocês a fala, seguindo aqui a ordem alfabética, aqui vou passar para o Esdras, tá? E, Esdras, o objetivo aqui é perguntar aqui para você o que você espera do programa, quais são as suas expectativas, quais são os sentimentos aí de começar aqui agora. E aí, fala um pouquinho de você também. Então, sou Esdras, tenho 29 anos, sou formado em saúde coletiva na FRJ, fazendo outra graduação e pensando no curso, sobretudo, como uma oportunidade de ou alternativa ou migração de carreira. Acho uma área muito interessante, muito frutífera, acho que está entre uma das que certamente vai sobreviver, porque com o passar dos tempos, muitas profissões param de fazer sentido, né? Por exemplo, antigamente, datilografia era uma profissão. Hoje em dia já foi substituída e com o advento, né, tecnológico, sobretudo das IAs, tudo tende a crer que muitas profissões elas vão ficando um pouco para trás e eu acho que dentre elas, certamente algo que eu aprendi aqui não está abarcado nessa extinção, né? Gosto muito da área de inteligência artificial, gosto da área de segurança de dados, de proteção de dados, estratégias anti-hacking. Tenho interesse em criar sites. Acho muito interessante. Um conhecimento que eu não tenho, eu espero adquirir. Acho que inicialmente já é um bom pontapé. Perfeito. Beleza. Passar então aí pro Jean. Oi, gente. Consegue me ouvir bem? Ótimo. Beleza. Então, me chamo Jean, tenho 27 anos. Eu eu estou na graduação, estudo pintura aqui na UFRJ também. Expectativa quanto ao curso, eu não criei muitas ainda, porque eu tive contato com essa área quando eu era adolescente, quando eu tinha uns 15 anos. E, sei lá, eu não me dei muito bem com isso, porque o meu irmão, ele é formado em redes. E aí ele é meu irmão mais velho. Eu meio que tava assim na sombra dele, porque quando a gente é adolescente a gente não sabe muito bem o que a gente quer. E eu sei hoje muito bem o que eu quero. Tipo, eu me encontrei muito, eu acho, no curso de pintura. Eu me considero artista. Eu acho que nem você disse no começo, uma vez titã, para sempre titã. E eu acho que artista também é uma coisa assim, sabe? Tipo, a gente é uma vez e não deixa de ser, por mais que os adventos da vida te façam ir para outros lugares às vezes. E eu sou curioso de saber se, de alguma forma, esse curso pode é, contribuir para que eu trabalhe de alguma forma consiga unir o universo artístico com alguma forma de espécie de, sei lá, animação, por exemplo, alguma coisa computadorizada, que esse tipo de conhecimento possa ser útil para construções desse tipo, porque eu já tenho uma afinidade, né? Por mais que eu faça pinturas tradicionais em tela, tipo pintura em muro, essa coisa de pintar digitalmente é uma coisa nova para mim, mas a animação, as coisas que a gente consome visualmente, né, feita por computador, é uma coisa que me fascina muito também. Eu não sei se o aprendizagem desse curso pode ter algumas coisas relacionadas nessa parte também, mas por enquanto eu pensei nisso. Não sei. Perfeito, Jean. Letícia. Meu nome é Letícia, tenho 28 anos, sou estudante de pedagogia. Eu já vi algumas coisas relacionadas à tecnologia, educação, e aí eu acho muito interessante, assim, tem até alguns projetos, assim,
já conheci, que é voltada para programação, né? E crianças, assim, né? Eu não tenho contato com programação, nunca tive, assim, no máximo foi com alguns recursos, por exemplo, que eu já fiz animação, assim, também, né? Cursos, formações disso. Mas não tenho muitas experiências, assim, com tecnologia. E eu acho legal essa questão, tipo, que é uma coisa que dá para você trabalhar de vários lugares, assim, sabe? Essa coisa que não te prende a um lugar fixo, assim, sabe? E permite em, em vários horários, assim, não tem essa rigidez, assim, de horário, local, sabe? Por isso que eu acho legal esse ponto da liberdade geográfica da programação, assim. Tem alguns compromissos, né? Mas para além disso, tipo, você faz o seu trabalho ali de forma mais, enfim. É isso. Perfeito. Tô Então, animada com o curso. oi? Tô animada com essas informações novas. Ah, Eu não, fico. beleza, vocês vão ficar empolgados lá. Eu acredito que vocês vão E gostar muito, tá, gente? Realmente funcionou muito bem aqui com todos os titãs que passaram, entendeu? Então todos ficaram muito satisfeitos com o programa, todos, tem uma satisfação muito boa com todos, porque como eu falei com vocês, a gente vai trabalhar vocês de forma individual. Então, assim, essas aptidões que vocês têm, que essas bagagens que vocês levam, cada um de vocês vai seguir uma trilha totalmente diferente no desenrolar. Óbvio que a gente tem um core de atividades ali que vai ser feito, mas um vai tender para um lado diferente do outro, tá? É bem normal isso, ótimo, entendeu? Porque ninguém está numa caixinha e cada um pode se encontrar nesse meio. Um dos problemas de conteúdo assim na internet, de tecnologia, assim, desenvolvimento, é porque é muito conteúdo. Você não sabe o que você faz, né? E aí a gente vai descobrir o que você faz a partir daquilo que vocês gostam. Tá? Então, igual o Jean comentou aqui da parte artística e não sei o que. Então, possivelmente ele vai ter uma tendência de puxar a parte de tecnologia para a área artística dele, que ele atua. Tá? Então, assim, então ele vai tender para isso. Então, ele vai começar a consumir conteúdo e informações nisso e como usar a tecnologia para resolver os problemas. Como eu posso fazer um trabalho artístico dentro do museu usando tecnologia com a interação das pessoas? Estou dando um exemplo. Tá? Então, assim, isso vai trazendo, tá vendo? Ele continua na área dele, mas usando a tecnologia. Então, não precisa necessariamente ir para o desenvolvimento em si. Me apresentando, sou Edmar, tenho 37 anos, sou formado em jogos digitais pela PUC Minas aqui. E atualmente eu sou o diretor da Nix Technology. Nós somos uma empresa focada atualmente em atender o terceiro setor e governo. Tá? Atualmente não estamos trabalhando com empresas privadas, somente o terceiro setor. Tem aqui a Associação Caminhos para o Futuro, no qual eu sou presidente. Nós formamos essa associação foi formada pelas pessoas que trabalhavam dentro da Nix, tá? Sócios que iniciaram que investiram aqui, tá? Ou seja, investiu nessa ideia quando eu propus para eles investiram financeiramente para poder estruturar esse trabalho que nós fazemos aqui. O que mais? Então, sou pai de 2 criancinhas aqui na Terra, uma criancinha no céu. Adoro minhas crianças. Daqui a pouco elas chegam aqui 6 horas, elas chegam aqui da escola, é o momento de ficar lá com elas. Então, hoje eu opto por ficar mais tempo do que trabalhar 8 horas por dia. Tá? Então, né, para poder gerar esse equilíbrio. Daqui a pouco elas crescem mesmo, vão embora, aí eu posso trabalhar o dia inteiro. Agora é melhor curtir um pouquinho elas. E a gente montou essa turma. Nós demoramos bastante para formar uma nova turma, para fazer outro processo seletivo, por conta de algumas coisinhas que o Esdras comentou aqui, tá? Sobre a questão da inteligência artificial. Quando nós começamos os Novos Titãs, não tinha a inteligência artificial no jeito que nós temos aqui hoje, tá? Então não tinha. E já foi difícil o processo seletivo, a gente viu que a gente não poderia ir no mesmo modelo de formação que nós estávamos seguindo, tá? Por quê? Isso que o Esdras comentou, eu tenho uma boa e uma má notícia, tá, Esdras? Realmente a área de tecnologia continua crescendo, mas toda área técnica tende a ser substituída por IA, tá? Então, assim, tudo que é técnico, sabe? Aquele modelo, a gente fala assim, modelo de ensino tecnicista, não sei o que, se vocês já ouviram falar disso, esse modelo de tecnicista, não sei o que, isso tudo vai ser substituído por IA nos próximos 10 anos, tá? Então, assim,
Né? Então, ó, se você pensa de forma geral, aquelas pessoas que ainda insistem num tipo de aprendizado baseado na decoreba, baseado na prova, baseado em coisas técnicas, assim, é um desperdício de tempo, porque isso não é a realidade nos próximos anos. Tá? A pessoa realmente ela tem que pensar em relação às pessoas que estão envolvidas para solucionar algo. As pessoas, o que nos difere nós de uma inteligência artificial, o que nos difere nós de uma máquina, o que a gente pode... Não adianta você competir com memória que a máquina vai ter mais, não adianta você competir com processamento que um dia ela vai processar mais. Tá? Não adianta você competir com isso, não adianta você competir em nada que uma máquina vai fazer melhor que você. A única coisa que a gente vai fazer e que a gente pode ser sempre melhor que a máquina se a gente desenvolver isso é sermos humanos. É olhar para o outro, é entender o outro lado, tá? É conversar com as pessoas, é se envolver com pessoas, com outros indivíduos, não é ficar dentro de uma salinha fechada, nada disso. Tá? Então, quando você sai da sua salinha fechada para desbravar o mundo, para fazer uma análise de um projeto, para conversar com pessoas que vão usar aquilo, para entender o problema das pessoas, vou dar um exemplo bem bobo, assim, tá? Mas imagina assim, que você vai para uma comunidade, você é um político, alguma coisa, você vai para uma comunidade para entender realmente o que aquela comunidade precisa, o que aquelas pessoas precisam. Você vai dialogar, ouvir as histórias, entender o que aquelas histórias estão trazendo de problemas e dificuldades, e isso você vai mapear para fazer um projeto técnico que um dia vai ser feito por uma IA. Mas quem teve a capacidade humana de pegar, entender essa informação e transmitir, colocar dentro de um documento para ser alimentado por uma IA para ser desenvolvido, tem que ser um humano, tá? O humano consegue pensar isso. Então a gente tem que trabalhar o nosso modelo, o que a gente quer fazer para o futuro, quais os cargos que a gente vai assumir no futuro, são cargos e posições que estão relacionados à área humana. Então, assim, está em baixa desenvolvedor aí que fica só digitando código, sabe aquele desenvolvedor que não conversa com ninguém, que senta no computador e fica... Esse está em baixa, tá? Tá muito mais em alta a sua área de artista, de não sei o que, tá? Do que aquele cara que faz isso, tá? Tô falando assim, por mais que tenha tido aquele negócio que precisava daquela demanda técnica, essa demanda tá diminuindo, tá? Hoje o pessoal precisa de desenvolvedores que se comunica com cara de design, que comunica com cliente, que comunica com não sei quem, ou seja, que conversa com outras pessoas em diferentes contextos e consegue assimilar aqueles contextos para poder resolver os problemas, tá? Então, quando eu chamo para vocês aprenderem programação, porque é importante vocês aprenderem o sistema sistêmico, a programação aqui vai ser só o pano de fundo, tá? Vocês têm que sair daqui pronto para trabalhar numa empresa de tecnologia, tá? Numa empresa de tecnologia, mas com capacidade de resolver problemas, tá? É isso. É isso que a gente precisa que vocês saiam daqui. E uma das ferramentas de resolver problemas é a tecnologia. Existem várias outras, tá? Os simples fatos por exemplo, a gente está passando por um problema na empresa aqui, como eu falei com vocês, a gente trabalha para o terceiro setor e todos os nossos projetos foram bloqueados para passar por uma auditoria, tá? Surgiu um comentário em alguma reunião desse nosso cliente lá dentro, alguém soltou algum comentário lá, que não viu maldade nesse comentário nenhum, mas gerou um bloqueio em tudo que nós fazemos. Então, nós estamos tendo que fazer N relatórios, conversando com um monte de gente. Teve uma reunião que eu entrei que tinha umas 8 pessoas, tudo gestor de projeto, diretor e não sei o que, para tentar entender se estava tendo algum problema no fornecimento que nós fazíamos. Tá vendo que eu estou trabalhando com desenvolvimento de sistema, mas aqui é um problema acontecendo que a gente tem que dialogar com outra pessoa. Tá? Não é só fazer um sistema que vai resolver a situação. Aqui a gente tem que dialogar, tem que entender, tem que falar, tem que mostrar como é o nosso modelo de trabalho, entender quais os problemas que aconteceram e como podemos melhorar. Então, tem isso. Isso, gente, travou o nosso trabalho aqui durante 2 meses e meio. Tá destravando agora. Tá bom? Então, tá vendo? É uma situação que acontecem várias situações dessa, que isso é um relacionamento da nossa empresa de uma forma externa, mas acontece em relacionamento interno, tá? Quando o diálogo entre duas pessoas não estão se comunicando, como não se tem uma linha de comunicação muito boa, as coisas começam a se perder, começam a ter prejuízo dentro da empresa, esse tipo de coisa, tá? Então, essas habilidades a gente vai trabalhar aqui dentro, tá bom? Dentro do curso. Alguma dúvida até aqui sobre isso aqui que eu quis puxar, esses pontos aqui? Não? Tranquilo? De boa?
Então tá bom, pessoal. Então a gente, vamos lá. Vou começar a socar pra vocês informações que vocês precisam de ter. Uma, quem aí conhece ágil? Já ouviu falar de ágil? Modelo de desenvolvimento de software ágil, não sei o que, tal. Alguém já ouviu falar sobre isso aí? Não? Tá. Toyotismo. Alguém já ouviu falar do Toyotismo? Vou ter que abrir a porta, muito quente. Toyotismo. Toyotismo ouviu. Então, o Toyotismo é a base do ágil. Tá? A Toyota foi a primeira em desenvolvimento de veículo. Ela desenvolveu um modelo onde não era necessário tomar. Você tinha um tempo que você poderia tomar aquelas decisões. Determinadas decisões poderiam ser postergadas para quando eu tivesse mais informações para que aquilo ali seja decidido. Então, por exemplo, a linha de produção do veículo era bem longa, tá? Até projetar um veículo, não sei o que, todo o processo do veículo é um processo longo. Então, quando o veículo saiu, o modelo do veículo saía pronto para chegar na fábrica, colocava os parâmetros na fábrica para poder fazer, o veículo já estava desatualizado em relação ao mercado 3 a 5 anos. Em relação a outras coisas que surgiram no mercado para veículos. Mas, cara, demorou muito para projetar isso aqui. Era um modelo muito cascata, né? Então faz um, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Tá? E aí quando entrava na linha de produção, assim, tinha as pessoas na linha de produção que ficavam olhando os carros que estavam sendo feitos lá, e essa pessoa que gerenciava tudo. Tipo assim, o carro tem que terminar, tem que produzir tantos no dia, tem que chegar a 10 carros. E quando chegava 10 carros lá no final, 5 tá com defeito. Aí voltava aqueles 5 carros para a linha de produção de novo. E era muita falha de defeito em carro. Uma porca, um parafuso, alguma coisa que não passou no teste, alguma coisa numa checagem que não passou, e tinha que voltar o carro para a linha de produção inteira. Então, você tinha um momento do dia, tinha dias na semana que você ficava só para dar manutenção do carro. Você não fabricava carros novos. Você só dava manutenção em carros que descobriu alguma falha. E quando chegava a falha era igual, tá, gente? Chegava lá, chegou 10 carros com defeito aqui, saiu da fábrica agora. Putz, vai ter que voltar os 10 carros de novo, tá? A Toyota mudou isso. Deixa eu só... Tô recebendo muito apito de mensagem aqui. Só pra ver se é alguma coisa grave, tá, gente? Isso, tá. Então... não é nada grave, não. Então assim... Aí o que acontece? A Toyota mudou o jeito dela fazer. Ela empoderou, por exemplo, o pessoal de fábrica. Em cima do pessoal da fábrica tinha um botão que qualquer um poderia parar a produção inteira. O cara apertava, o cara tá lá trabalhando, fazendo lá, vendo as peças aqui sendo colocado no parafuso da porta, não sei o que. Ele viu uma falha, pá, apertava. Toda a produção parava. Todo mundo tinha que sair de perto da máquina. Aquele cara que apertou, vinha as pessoas para perto dele para identificar. O que é? Por que você apertou o portão? Olha, eu tô vendo que aqui tá com um parafuso assim, ou não sei o que, isso aqui não tá certo. Eles regulavam e ligavam de novo. Quando eles deixaram de centralizar a informação e distribuiu o poder de parar uma fábrica para os funcionários, para o cara que está ali, ele ter um senso crítico e responder ao que ele está fazendo, os carros começaram a chegar com menor número de defeitos. Tá? Isso foi uma prática que eles fizeram. Outra prática, toda tomada de decisão que era complexa e não tinha informação suficiente, eles não queriam fazer. Tentavam buscar uma solução que poderia postergar aquela decisão. Então, por exemplo, no carro híbrido, se não me engano, foi a Toyota a primeira a colocar o carro híbrido. O que ela fez? Ela falou assim, cara, eles estavam discutindo qual que era o motor que ia colocar no carro. Era uma discussão de motor. Qual que era o motor que ia colocar no carro? Eles não sabiam qual motor. Será que é esse que vai ganhar no mercado? Será que é esse? Lembra do intervalo entre o projeto de um carro e a saída do carro já se passou de 3 a 5 anos? Então, o que eles fizeram? Gente, vamos fazer um conector para o motor universal. Decidimos qual motor lá na frente. E foi isso que eles fizeram. Eles fizeram um sistema que eles poderiam conectar qualquer motor lá. Tem que conectar assim. Tá? Qual motor? A gente vai decidir. Quando era 1 ano antes de lançar o carro mesmo, decidiu, vai ser o motor tal. Colocou o motor tal e ele foi um dos primeiros carros. Aí assim, foi sequência que a Toyota foi ganhando como o melhor carro de tecnologia quando ela emplacou isso. Esse é o modelo, é o Toyotismo. Tá? E esse Toyotismo, ele mudou as fábricas, mudou o desenvolvimento de software, mudou tudo, que todo mundo quis copiar, que todo mundo pá, e aí a gente tem hoje o que a gente chama do ágil, que é uma adaptação disso.
Então ele tem um foco e a gente vai ver um pouco mais sobre esse ágil aqui dentro, como é que ele funciona, como é que é essa parte de empoderamento das pessoas dentro do processo de fluxo de trabalho, que a pessoa tem poder de fala para poder barrar ou bloquear uma determinada demanda, quando a gente define bem as responsabilidades, quando a gente tem um fluxo de demanda, aquelas tarefas que estão mais à direita precisam ser concluídas antes de começar uma nova, porque tem mais valor você concluir algo do que você começar algo novo. Pensem vocês aí na vida de vocês, a quantidade de coisas que vocês começaram e interromperam. Tá? Então deve ter gigante. A gente faz isso com frequência. Eu faço isso até hoje. Mas as coisas que deram mais resultado para você normalmente são aquelas que você começou e você concluiu. Tá? Então concluir algo que você começou é muito mais importante do que começar coisas novas. Então isso é uma coisa do ágil. Concluir o que eu já comecei. Peguei essa tarefa, o que é importante eu concluir do que ficar inventando de pegar outras. Tá? Tem gente que coloca para poder fazer no dia assim, umas 10 tarefas, não conclui nenhuma. Melhor você ter feito duas, pegado duas só no seu dia e concluído as duas, que tem muito mais valor para você do que você chegar lá e fazer 10 e chegar no dia, nossa, meu dia foi improdutivo, não terminei nada. Também você pegou 10 tarefas para fazer? Não tem como. Tá? Então o ágil ele vem nesse modelo para poder a gente pensar isso dessa forma nesse processo aqui, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui quer ver? Quero mostrar para vocês a ferramenta que nós vamos utilizar, tá? Vocês vão criar uma conta aqui nesse board. Vou compartilhar minha tela com vocês. Na hora que eu entro no board, o board tá offline, ó lá. Tá vendo, gente, os problemas que acontecem? Enquanto ele tenta carregar aqui, vou reiniciar o servidor dele aqui também, tá? Vou entrar aqui no outro chat.novostitãs, tá? Que é outro URL que eu quero que vocês façam a conta. Esse aqui vai ser o nosso chat, tá? É o canal nosso de comunicação. Então aqui, né, no nosso chat aqui a gente vai ter aqui o General, onde está todo mundo que já foi Titãs, que passou já por aqui, tá aqui dentro, tá? Alguns ficam online de vez em quando, outros não, tá? Mas aí vocês vão entrar e eu vou criar uma turma que vai ser a nossa turma aqui dentro, tá bom? O servidor caiu mesmo, vou reiniciar ele aqui. E já voltamos. Eu já mostro para vocês o board. Tá? Então, ó, já anotem para mim esse endereço. Vou mandar aqui no chat de vocês aqui também, da nossa call. Tá? Para vocês pegarem e criarem uma conta lá e me avisem quando criar. Então, esse aqui é um local. O que eu vou pedir... deixa eu ver o rosto de todo mundo aqui. Todo mundo aqui usa o Windows, certo? Acredito que todo mundo esteja com Windows, tá bom. Gente, eu uso Linux, tá? Então, no Windows, eu não sei qual a versão do Windows que vocês estão usando, mas tem um terminal, depois eu vou pegar esse tutorial e vou mandar pra vocês, tá? Tem um tutorial ensinando a instalar um terminal do Linux dentro do Windows, um terminalzinho mesmo, porque a gente vai usar muito aquelas telas de comando, sabe aquela tela preta do DOS? Que fica aquele negócio enquanto tá ligando a gente fica vendo. Então a gente vai usar o terminal do Linux, né? A gente trabalha muito em cima do Linux. Por que Linux? Porque ele tem comandos muito mais otimizados para trabalhar com sistemas, esse tipo de coisa. Então assim, o Linux ele é a base do seu Android, iOS, do Mac, das ferramentas. Só não é do Windows, tá? O Windows parece que está querendo fazer uma transição, tá? Uma vez que agora ele está colocando esse terminal do Linux lá dentro, eu acredito que nos próximos 5 anos a base do Windows seja o Linux e só coloca a interface, igual o Mac faz. O Mac é Linux, ele só coloca aquela interface do Mac em cima, tá bom? Então eu acredito que com o tempo isso vai acontecer.
Então, aí vai ser importante, eu vou mandar WSL, eu vou mandar para vocês o link de como faz para poder fazer a instalação dele, e é importante vocês instalarem para usar esse terminal, tá bom? Gente, eu não consigo responder perguntas de Windows, sério, não consigo mesmo, assim, não tenho, eu acho que eu já não uso o Windows, deve ter uns 15 anos. Então, quando vocês tiverem dúvidas no Windows, isso aqui não tá dando esse erro no Windows, é um erro do Windows, aí é interessante vocês chamarem a comunidade. Na nossa comunidade, no nosso chat, vai ter gente que usa o Windows para desenvolvimento de software, esse tipo de coisa, que vai conseguir auxiliar. Senão, é comunidades externas mesmo, tá? Google, esse tipo de coisa, tá bom? E entre vocês. Um fez lá, vai lá e bate no apartamento do outro lá, como é que você resolveu isso aqui? Entendeu? E vai trocando figurinha aí, tá bom? Nesse processo. Então esse aqui vai ser o chat, tá? Que vocês vão acessar. Deixa eu agora ligar o servidor aqui, eu desliguei o servidor, vou ligar ele aqui de novo. E aí a gente vai conseguir acessar o board. E o que eu vou pedir para vocês instalarem no Windows também é o Visual Studio Code. Existem outras IDEs, a gente chama de IDEs, ferramentas de desenvolvimento, mas o Visual Studio Code é um editor de código leve, gratuito, tá bom? Então eu vou pedir para que vocês façam a instalação do Visual Studio Code no Windows de vocês aí também, tá bom? Pessoal, nós vamos falar sobre Visual Studio Code, nós vamos falar sobre a questão aqui do ágil, nós vamos falar sobre Git, não sei o que, todas essas coisas. Eu só estou mostrando essas ferramentas que, caso vocês já queiram começar a instalar e procurar alguma coisa sobre isso aí na internet, não sei o que, como utilizar, fique à vontade. Navegador, tá? Eu aconselho, os três mais navegadores, né? O Edge da Microsoft, o Chrome ou o Firefox, eu gosto muito do Firefox, mas eu uso o Firefox e o Chromium. Esses três são os melhores navegadores para vocês testarem a aplicação de vocês, porque eles seguem os padrões, né? O Safari também segue, hoje o Safari também está muito bom. Então são os navegadores que nós aconselhamos aí a utilizar, tá? Existem outros no mercado, mas eu não conheço todos eles, tá? Esses aí é o que a galera mais utiliza e a gente acaba tendo que fazer teste neles, tá? Deixa eu ver se o nosso board voltou aqui. Opa, alguém mandou pergunta, levantou a mão? Eu acho que tem a ver com a ativação, porque falou que precisa ser ativado manualmente nossa conta. No chat? Isso, no chat sim, eu tenho que ativar vocês aqui, tá? Aí pode deixar que eu ativo aqui. No board, vocês vão conseguir cadastrar e já entrar aqui, só que vocês não irão ver o board de vocês aqui, que é o Novos Titãs. Tá? Uhum. Aí eu tenho que adicionar vocês aqui. Aí esse aqui é esse link, board.nix.tc. Esse board funciona como um Trello? Funciona como um Trello, exatamente. Tá? Esse Wicam, ele é gratuito, esse aqui é o que a gente instalou dentro, tudo nix.tc, tá, gente? É da Nix, a minha empresa, tá bom? Então a gente instalou o Wicam, que ele é gratuito, a gente chama ele de open source, de código aberto. Você pode pegar o código desse Wicam e ver o código, estudar o código, esse tipo de coisa. Então nós instalamos ele aqui nos nossos servidores para a gente poder utilizar. Tá? Então a gente usa para toda a empresa, para nossa empresa, e aí vocês também vão poder entrar. Eu vou colocar vocês para acessar esse board aqui, e é como se fosse um Trello. E aí a gente vai ter esse fluxo de trabalho aqui, que eu vou explicar para vocês com calma em uma próxima aula, tá? Aqui eu vou ter os cards de informações que eu precisar de colocar, e eu vou explicar para vocês o fluxo aqui dessas colunas aqui até a gente concluir uma tarefa, tá? O que vocês precisam saber nesse primeiro momento: vocês estão começando sem bolsa. Vocês vão receber, depois que vocês instalarem essas coisas, vocês vão receber uma lista de 10 exercícios, tá? Uma vez que vocês concluírem os 10 exercícios, é iniciada a bolsa. Durante esse período sem bolsa, a única regra para vocês é não ficar deixando os cards bloqueados. Depois eu vou mostrar para vocês a situação. Na hora que você enviar um código, o código não está adequado, tá? Ele não está adequado, nós vamos bloquear o seu card e dizer o motivo, o que você tem que ajustar dentro dele. Então vamos supor que você faz ali uns 5 cards ali e move para frente. 2 bloqueou, você tem que resolver o bloqueio deles antes de começar um novo. Então não pode ficar bloqueado. Quando vocês forem bolsistas, ou seja, concluírem os 10 exercícios, a regra muda.
tá? Aí vocês têm que movimentar cards a cada 2 dias da coluna aqui de dev para o Ready to Review, senão recebe falta, uma sequência de faltas. Você perde a bolsa, não é que você perde a bolsa é interrompida durante um tempo para a gente organizar os seus horários. Então depois você retoma a bolsa. Uma segunda vez, aí você perde a bolsa de vez, você tem que passar pelo processo seletivo de novo, tá? Então aí a gente começa, com bolsa a gente vai ter maior regra, tá? Nesse processo, tá bom? Mas vou explicar isso tudo para vocês com calma quando chegar lá, tá? Então, mas aqui esse board aqui, gente, ele vai ser público. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não. Tá. Esse board ele vai ser público, as pessoas de fora vão poder acompanhar esse board, tá? As pessoas lá dos outros mentores, outras pessoas que vão revisar o código de vocês, esse tipo de coisa, vão conseguir acompanhar esse board, que é um canal de transparência também. E eu também vou ensinar vocês a como utilizar ele aqui. Então, além do Visual Studio Code, eu vou pedir para vocês criarem uma conta de vocês no GitHub, caso não tenham, tá? O GitHub, ele é um repositório de código. As pessoas armazenam o código dele. Tem o GitLab, tem Bitbucket, tem vários outros, tá? Um dos mais utilizados no mundo, acho que o top do mundo, assim, que mais é utilizado é esse, o GitHub, tá? E aqui, sei lá, aqui você encontra software de qualquer coisa e de forma gratuita para você baixar, utilizar, estudar o código, qualquer coisa desse tipo. Então, se você chega aqui e coloca aqui, por exemplo, não, vou colocar no Google melhor, né? Ferramenta de gestão GitHub. É mais fácil, é melhor do que até lá, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Gestão de projetos com GitHub, não. Balta, OpenSUSE. GitHub, eu vou colocar OpenSUSE. OpenSUSE é de código aberto. Aqui, ó, Odoo. Deixa eu ver para onde o Odoo vai me apontar. O Odoo, ele é código aberto, tá? Então aqui, ó, ele é um sistema de CRM com um sistema de assinatura, conta, pontos de venda, não sei o que, questão de fazer social marketing, criar sites, ele é um monte de coisa e o código dele é aberto. Deixa eu ver aqui. Aqui tem as fotos dele, tá vendo? Do sistema, ele tem um board igual o nosso. Né, e lá, ele pode ser usado no caixa, ele tem um aplicativo de celular, ele tem para poder fazer leitura de barra, enfim, muita coisa que tem essa ferramenta, tem a parte de gestão dele, posicionamento dele no mercado, e ele é gratuito, tá aqui, ó, o símbolozinho do GitHub, tá? E aqui tá o código dele todo aberto aqui, ele foi escrito em Python, aqui ó, 49% em Python, 46% em JavaScript, aqui são as linguagens utilizadas para ele. Tá? E se você for navegar dentro dele aqui, dentro dos itens dele aqui, você vai encontrar o código dele, tá? Então aqui o código dele de Python, opa, abriu o que não é só estrutura HTML, isso aqui é o template de HTML dele. Então aqui está a estrutura de código dele, deixa eu abrir um Python aqui. Então o GitHub, gente, é um local de armazenamento de código, é onde vocês vão armazenar os exercícios de vocês e é onde vocês vão liberar para que outras pessoas podem revisar o exercício de vocês, outros desenvolvedores, tá bom? Então, além de vocês conhecerem, conseguirem baixar outros projetos, estudar o código deles, esse tipo de coisa, vai ser o local onde vocês irão armazenar. Tudo bem até aqui? Beleza? Muita informação, né? Mas, ó, o board do Ágil, vocês vão ter um treinamento para isso. O chat aqui, eu vou aprovar vocês aqui para vocês entrarem, onde é o nosso canal de comunicação mesmo, tá? O VS Code aqui que é para vocês digitarem código e o GitHub para armazenar o código, tá? Inicialmente eu preciso que vocês criem essas contas e que façam o cadastro de vocês, tá? A gente está chegando no final da aula de hoje. O que eu peço para vocês fazerem até a próxima aula no tempo de vocês aí também. Olha o que é o Visual Studio Code, vê um vídeo no YouTube de alguém mostrando, vê um vídeo no YouTube de alguém mostrando o GitHub, tá? Uma introdução, pessoal, porque senão tem como você ficar vendo um monte de conteúdo se não colocar na prática. Então não peço para vocês consumirem um monte de coisa de uma vez, não, porque na hora da prática o negócio fixa mesmo, tá? E a gente vai aproveitar bastante o tempo de vocês. Então é assim, vocês vão ver um vídeo ou um treinamento de 5 minutos e já vai para a prática, tá? Então assim, na hora que vocês forem para outra coisa, aquilo ali já está pronto. Então vocês vão fazendo dessa forma.
O início a gente vai ter um pouquinho, esse primeiro mês a gente tem um pouco de conteúdo até vocês entrarem nos 10 exercícios. É porque tem um conteúdo que eu preciso que vocês peguem antes de ir para os exercícios, tá? Para fazer os exercícios lá. Tem que ter essa base. Então, mas é um exercício, é um conteúdo assim também, que vocês vão assistir uma determinada playlist. E vendo a playlist, vocês vão executar aquilo que a pessoa está fazendo no vídeo, fazendo o código no Visual Studio Code e enviar lá para o GitHub, tá? Então, será dessa forma. E aí vocês vão fazer isso. Concluiu essa playlist, que é curta, tá? Ela deve ter no máximo aí uma duração aí de umas 2, 3 horas no máximo. Então, você vai ficar fazendo vídeos ali de 10 minutos e mandando código, 10 minutos mandando código. Até concluir, vocês estarão aptos para começar a fazer os 10 exercícios pré-bolsa, tá bom? E aí é isso que eu falei com vocês. A gente vai falar ali sobre ágil, igual a gente comentou um pouquinho aqui, tá? Então a gente vai falar ali, vai passar por algumas questões de dificuldades ali que a gente vai ter dentro do projeto. Quando vocês tiverem a dificuldade, não vou falar de uma dificuldade que talvez nem passe, tá? E nesse primeiro momento, o que eu preciso de vocês é a gente definir horários. Eu queria aproveitar esse momento. Eu gosto de dar 2 aulas por semana, de 1 hora. Essas aulas agora vai ser um pouco mais de conteúdo, igual foi essa que eu passei para vocês, as ferramentas, tá? Passei um pouquinho para vocês aqui, rapidamente, né? Passei assim, só a gente vai usar, mas agora a gente vai aprofundar. Mas as próximas, elas vão ser aulas assim, ainda que eu vou ter o conteúdo para explicar o board, explicar esses itens, e depois a gente começa assim, pessoal, vocês têm dúvida dos exercícios? Vocês têm dúvida da tela? Não tem? Encerrou. Se tiver dúvida, nós vamos falar. Se não tiver, encerrou. Ou senão a gente vai trazer algum assunto para poder fazer, que a gente vai ter essas conversas que eu falei com vocês de outros assuntos, como se presença online, não sei o que e tal, esse tipo de coisa. Mas eu gosto de marcar 2 aulas durante a semana. É obrigatório participar das aulas? Não. Não é. Tá? As aulas são gravadas, são colocadas lá no YouTube, não é. Só que, gente, todo mundo que parou de participar das aulas não conseguiu concluir o programa. Tá? Não concluiu. Por quê? Porque a pessoa desconecta do senso de comunidade, da parceria, do apoio, do ver no olho, então começa a desmotivar. A gente vai chamando, a pessoa não começa a participar, ela não consegue, tá? Ninguém conseguiu. Porque aí não vem tirar dúvida, a pessoa manda a dúvida no chat, outras pessoas respondem, mas não é igual você entrar aqui, você vai compartilhar a sua tela com o seu código e falar, ô Edmar, tá dando erro aqui, tá dando erro aqui. Aí o Esdra vai responder, a Letícia ou eu e tal, o Jean vai responder a dúvida do outro colega. É totalmente diferente estar aqui online, tá? Estar aqui presente para essa aula. Então, aí as pessoas que vêm para essa aula, que se programam para vir para essa aula, elas ficam mais motivadas durante o tempo, tá? Para poder ir superando os desafios. Então, assim, eu não sei se para vocês esse horário de segunda está bom. Se estiver, a gente poderia manter isso. E eu gosto de marcar outra aula no sábado. Tipo, de preferência ali ainda pela manhã, se for possível, assim, ou talvez no início da tarde, alguma coisa assim. Por quê? O sábado, talvez, o pessoal na correria da semana, do dia a dia, consegue se organizar para ter 1 horinha no sábado. Tá bom? Mas, assim, é uma coisa muito de vocês, tá, pessoal? A parte da manhã, pra mim, eu não consigo, eu só consigo na quarta e na sexta, tá? Mas acho que todo mundo aqui colocou tarde também, acho que todo mundo tem em comum aqui a tarde, tá? Então, a partir da tarde, assim, olha, por exemplo, semana que vem minha agenda tá livre, tá? Mas a gente vai agendar um horário e esse horário vai ser fixo, tá? A pessoa não vai ficar trocando, não. Mas então, assim, tá muito livre. Então, se a gente falar assim, ó, vai ser terça, sempre terça, às 2 horas, às 3 horas, esse horário funciona pra mim, tá? Também. E no final de semana, no sábado, a gente pode ver aquilo que vai funcionar. Algumas vezes eu tenho que levar minha filha em psicólogo de manhã, no sábado, algumas vezes sim, algumas vezes não, mas assim, normalmente 10 horas eu já estou aqui, tá? Então 10 horas da manhã eu tô aqui, então se for fazer de manhã tem isso, e o horário da tarde também, eu sempre estou trabalhando no horário da tarde, eu posso tirar 1 hora para poder dar a aula. Vocês têm alguma ideia de horário? Por mim, sábado e quarta são bons. Ainda mais de manhã. Eu também gosto, assim, na parte da tarde. Acho que 2 horas eu acho melhor, assim, com relação à dinâmica para depois, quando eu sair para aula, para dar tempo, né? E sábado também é tranquilo, esse horário. Gente, sábado para mim, tranquilo. À tarde, só as segundas, terças e quartas que eu não consigo à tarde. Segunda, terça e quarta.
Aham. Quarta de manhã fica ruim pra você, Letícia? Não, não fica. É tranquilo. Serve pra você Pra mim, A também? gente pode, quarta de manhã tranquilo. então a gente pode Então. fechar quarta e sábado de manhã. Ótimo, então. Beleza. Então, eu acho que minha quarta nessa quarta aqui tá livre, tá? Vou checar e já marco a próxima aula nossa na quarta. E no sábado, vocês querem fazer às 10 horas da manhã? Ou vocês querem fazer no início da tarde? Eu acho que 10 horas da manhã, né? Melhor. Eu É, prefiro. Não sim, sei. você Beleza, É. que a fica gente já mais fica com tempo no dia livre. dia livre, né? Então É. fechou, gente. Então vai ficar quarta de manhã e sábado às 10 horas. Lembrando, vai trocar horário? A Gente, quarta vai ser 10 horas também? não, a quarta vai ser mais cedo. Eu tenho uma reunião às 10. A quarta vai ter que ser mais cedo, tá? Eu acho que eu vou conseguir de 9 às 10. Isso. Eu tenho de 8 às 9 e de 9 às 10, por enquanto aqui. Tá? Então, eu vou ver qual Pode ser horário que eu vou então. ter essa quarta e da outra, qualquer coisa a gente ajusta. Se for melhor pra vocês 8, se for melhor às 9, a gente na outra fica mais livre, tá? E fica já o sábado às 10 horas. Eu vou colocar na agenda de vocês, vou mandar no e-mail, tá? Na agenda. E eu, gente, troca de horário. O que acontece na troca de horário? A troca de horário é isso. O Jean não pode mais na quarta. Tudo no exemplo. O Jean vai trazer esse problema aqui pra equipe e a gente vai tentar descobrir um novo horário igual fizemos aqui. Tá? Então, assim, vai ver. É só essa quarta que eu não posso. Então, beleza, continua do mesmo jeito, ele que não pode participar dessa quarta. Mas, se acontecer isso com qualquer um, traz pra equipe e a gente vê o que pode solucionar, tá? Em caso precisar de alguma ausência minha, tá? Então, assim, tem hora que minha esposa sai correndo pra trabalhar, a gente não sabe a hora que ela sai pra trabalhar, ela sai pra trabalhar de casa e aí eu tenho que fazer corre com criança, com não sei o que, esse tipo de coisa, tá? Se isso acontecer, eu aviso vocês o mais breve possível, mas eu sugiro vocês continuarem com o encontro. Porque, gente, vocês vão seguir linhas totalmente diferentes, tá? Tenho certeza. Vocês vão seguir linhas diferentes. E a dúvida de um pode ajudar o outro e vice-versa. Então, eu sugiro vocês ainda fazerem um encontro, conversarem, gente, como é que tá o exercício, como é que tá não sei o que, tá tendo alguma dificuldade, o que você viu, que material que você encontrou. Tragam isso. Ou seja, o conhecimento não vem só do Edmar cá pra dentro. Tá? Vai ser entre vocês também. Então, o objetivo nosso, a gente tem que chegar em 3 meses assim. Vocês não vão precisar do Edmar para trazer o conhecimento e ter uma aula aqui. Já vai ser a equipe, não precisa do Edmar, vai trazer também, claro. Mas vai trazer o Jean, a Letícia, o Esdras, vão trazer o conhecimento aqui para a gente poder compartilhar. Tá? E isso é não ser máquina. Isso é não ser técnico. Tá? Quando a gente traz a experiência e o aprendizado de cada um e compartilha com o outro. É esse tipo de coisa, é uma habilidade que a gente vai desenvolver aqui, que vocês precisam de aplicar em empresa. E isso não vai ter um robô para te substituir. Você sentar numa máquina e ficar digitando código HTML, não sei o que, fazendo um sitezinho lá, mas se você não é capaz de conversar com o dono do site para saber exatamente o que ele precisa, você vai ser substituído. Aquela pessoa que conversa com o dono do site, entende a pessoa, entende os objetivos dele e programa, é a pessoa que vai ficar. Tá bom? Então, é isso que a gente tem que caminhar. E foi por conta dessa questão da inteligência artificial que a gente teve essa demora, tá? Outra coisa, pessoal, nós somos uma ONG, dependemos da ajuda de várias pessoas, de doações, não sei o que, como eu falei com vocês só estão aqui porque teve as doações de outras pessoas físicas, que eu agradeço a todo mundo que está fazendo essa doação, tá? Para que vocês estejam aqui hoje. E assim, nós também contamos com voluntários que possam fazer review de código, esse tipo de coisa. Eu estou entrando em contato com esses voluntários, essas coisas, mas ainda não tive a agenda dele e a disponibilidade deles. Antigamente a gente tinha uma agenda, eles tinham uma agenda, olha, eu posso tais dias, qualquer esse horário você poderia marcar uma aula com ele. Você tá com uma dúvida, você marcava uma aula, tá? Então eu não sei como a gente vai conseguir isso aí ainda e como vai estar o horário de todo mundo. A gente depende dessa ajuda. Então, como uma ONG, a gente sofre com esse tipo de coisa, tá? O que eu posso fazer para vocês aqui, eu vou ser o mentor da turma de vocês possivelmente vão ter outras pessoas que vão fazer call com vocês aqui, fazer um outro bate-papo sobre outro assunto. Por exemplo, tem um diretor de tecnologia que está no Canadá, ele vai vir conversar sobre isso, sobre morar fora, sobre não sei o que, como foi a transição dele para outro país na área de tecnologia, ele se ofereceu para fazer isso, então eu vou trazer essas pessoas à medida que elas vão se oferecendo para ajudar aqui dentro da ONG, tá? Então a gente vai trazendo. Então eu não consigo dizer todo o material que nós vamos ter conteúdo, que ele vai construindo de acordo com o tempo, de fato. A gente tem uma linha.
tem os exercícios, tem as coisas que nós vamos passar, tem o processo, tem isso aqui que tem que aprender, mas, nossa, surgiu esse contato aqui, é interessante trazer para a equipe, nós trazemos para a equipe. Tá bom? Então, assim, é muito bom se vocês tiverem redes sociais, quem tem. Eu não tenho, a não ser o do trabalho, mas assim, mas quem tiver, eu tinha que fazer até para divulgar. Mas quem tiver rede social, se em algum momento sentir confortável e sentir bem de chegar e divulgar, nossa, eu tô lá, eu fiz isso dentro do Novos Titãs, divulgar o site, marcar e não sei o que, isso é bom para nós. Tá bom? O conhecimento. Fazer esse tipo de marcação, porque a gente consegue mais doador, a gente consegue visibilidade, aí patrocinador só dá patrocinador mesmo, se tiver visibilidade. Tá? Tá? Tem alguns que são realmente, eu tô querendo ajudar, que a maioria é pessoa física, mas assim, gente grande mesmo, ele quer visibilidade, tá bom? Quer a marquinha dele ali, a logo dele ali, visibilidade, então a gente precisa de ter isso ali também. Beleza? Então, tá certo. Acho que era isso, pessoal. Quero agradecer aí vocês aí pela primeira aula de hoje. Vocês já viram ali um pouco das ferramentas. Depois eu vou subir a aula, tá? E aí, caso vocês queiram rever, dá um pause no momento da aula, coloca e tudo mais para poder ver quais que são os softwares também, os links. E quiserem já pesquisar alguma coisa, fiquem à vontade. Tá bom? Tá bom. Tá joia. Eu tenho algumas dúvidas. Pode perguntar. Nosso próximo encontro, a gente já deixa marcado para essa quarta ou para o sábado? Eu vou olhar minha agenda aqui agora. Vou só tomar um café e aí eu já tenho um horário na quarta, eu já vou mandar. E já tá marcado. Vai ter um horário na quarta. Eu só não sei se vai ser de 8 às 9 ou de 9 às 10. Tá? Isso que eu não consigo te falar para essa quarta. Já para outra quarta tá livre. Aí se vocês quiserem falar, não, a gente prefere de 9 às 10, eu já deixo a outra quarta da semana que vem travado na minha agenda. Tá? Tá bom. Você sugeriu que a gente fizesse conta no GitHub, no Visual Studio e no board. Esses dois, né? No outro a gente já fez. Oi? Do board, né? Do seu site, do ICANN. O board, o chat.novostitãs.org, mandei o link aqui no chat. O Visual Studio Code não é uma conta, mas é baixar ele, fazer o download dele aqui e instalar na máquina de vocês. Tá? Por hora, tá bom. Isso. Aí, assim, se vocês quiserem, a partir da conversa aqui, o que é ágil, desenvolvimento de software, não sei o que, no tempo até quarta-feira, né? Vou pesquisar o que é isso, como é que usa Visual Studio Code, vou pegar alguém na internet, tá vendo? Porque aí cada um vai seguir uma linha do que achou interessante, tá? Então, talvez chegue o Jean aqui, que ele pesquisou Visual Studio Code, já chega a Letícia, que foi mais para esse negócio de ágil, entender como é que funciona. Então, quando a gente entrar nessas calls, já tem um outro conhecimento que vocês adquiriram a partir dos primeiras sementinhas que nós colocamos aqui, tá? E aí a gente vai construindo como equipe. Você tinha dito que essa parte pré-bolsa, que ela seria esses 10 exercícios, né? E que seria uma questão de cobrança menor. Aí, no caso, vai ser cada um fazendo no seu tempo, e quando todos concluírem, aí a gente começa o curso? Não, é individual mesmo, por isso que a turma é reduzida, a gente vai trabalhar vocês de forma individual. Então, se um terminar em 1 mês, o outro terminar em 2, 3 meses, o outro vai começar a bolsa em 3 meses e o outro vai começar após 1 mês. Não tem. Não tem entendi. Tá? Não tem que esperar todo mundo concluir. Então as aulas, elas são independentes da conclusão ou não desses 10 exercícios. Você precisa concluir os 10 exercícios para começar a valer sua bolsa. Quando que você vai concluir? Depende do tempo que você vai ter, depende da bagagem que você trouxe de vida, depende da dedicação que você vai ter, a bagagem que você trouxe de vida, entendeu? De outras coisas assim que vai, na hora que vai fazer você desembolar. Pode ser que você acabe os 10 exercícios em 1 mês. E aí, já no mês seguinte, já vai começar a contar sua bolsa. Só queria confirmar mesmo que se independente de terminar ou não os exercícios, as nossas aulas elas vão continuar, né? Vão. Uma vez titã, sempre titã, gente. Tá? Passou o período da sua bolsa. Cara, eu preciso de ir lá, quero participar de uma aula e não sei o que, pode vir, não sei o que. Não, a gente tô com dificuldade para conseguir um emprego, eu já consegui um emprego, mas tô com isso aqui. Gente, vai sempre titã, tá bom? Então, vai tendo aí. Normalmente o que acontece, pessoal, porque é natural. Vocês vão ver, a gente teve gente aqui dentro do programa que quando estava em 6 meses já não aguentava o programa mais. Já teve gente que não aguentava o programa mais depois de 12 meses. Passou até do período e não estava aguentando mais. Por que não estava aguentando mais? Porque já conseguiu um trabalho, já conseguiu um emprego, já estava fazendo uma faculdade, não sei o quê.
cara, ficar aqui já não é interessante pra mim. Então a pessoa saía, Uhum. entendeu? E esse é o objetivo, é que você saia e daqui a um tempo você volte como um doador, como um professor, como uma pessoa que vai dar uma aula aqui dentro, vai falar como é que foi a sua experiência, que a gente vai trazer titãs pra cá pra conversar com vocês, tá? Vai ter aula disso também. Então, vai acontecer isso, tá? Então, que vocês saiam, ganhem sua vida, ganhem a sua estrutura, monta sua base financeira, seu negócio, fica bem de vida e volte pra poder ajudar outros, tá bom? Uhum. Então, Tá bom. Acho que uma última perguntinha, desculpa, tá? pode, Te claro. alugando. Mas é importante para poder me planejar quanto ao horário, calendário e tudo mais. Depois que a gente estiver na bolsa, a gente vai ter que fazer as 4 horas diárias, que são independentes das 2 horas de aula, né? Uhum. E essas horas, elas são individuais, cada um no seu horário, não precisa estar os 3 juntos, e é isso, né? E é isso, e exatamente. E aí que vai entrar a aula de presença online extremamente importante. Entendeu? Uhum. Tem hora que eu vou colocar tarefas que talvez todos vocês vão ter que fazer em conjunto. E sabendo que cada um vai estar em horário totalmente distinto, a comunicação tem que ser perfeita. Ó, eu vou Sim. incluir essa parte aqui, vou avisar a Letícia vai fazer a parte dela e não sei o que, vai juntar com o outro, que o código vai juntando no GitHub sem dar conflito. Entendeu? Uhum. E isso é como uma equipe de desenvolvimento trabalha. A equipe de desenvolvimento costuma estar no projeto umas 6 pessoas. Tá? Horários diferentes, ou talvez até o mesmo horário, mas fica. Deixa eu só fechar aqui, começou a chover. Então, mas aí vai ser as 4 horas dentro do seu horário, tá? Essas que você vai ter que fazer. Tá ótimo. Beleza? Fechado. E aí as 2 aulas começam a ficar mais para tirar dúvidas ou esses assuntos, temas específicos, tá? Que a gente entra na aula. Beleza? Tá show. Mais alguma coisa pra perguntar? Não, beleza. Tá, joia. Então eu vou liberar vocês, vou tomar um cafezinho ali também, tá, pessoal? E ali vocês agora estão no chat ali também. Eu vou aprovar vocês lá no nosso chat, aí pode dar um oi lá, pode se apresentar lá no chat pra quem for ver a mensagem. É legal que isso, presença online de novo. Entrou no chat, entrou no General, se apresente. Ó, meu nome é tal, e não sei o que, porque tem gente que não vai ver esse vídeo que tá lá. Então se apresente lá, fala também igual vocês fizeram aqui, tá? Isso é legal, que aí a pessoa já sabe que tá entrando um titã ali dentro. Ali tem apoiador, gente que doa pra associação, tá? Então a pessoa vai receber a mensagem quando você faz, a pessoa recebe a mensagem no e-mail, tá? Então já mostrar sua carinha ali já. Beleza? Ótimo. Pergunta. Beleza. Vocês têm inglês? Não, tem. O Jean tem, o Esther tem. Tá. É mercado. Tá, tudo bem. Só tô perguntando, gente, porque assim, eu queria muito fechar uma parceria com o curso de inglês, tá? Pra vocês, assim, mas vamos ver o que a gente consegue. Mas eu tô perguntando. Então não tenho, não. Não, mas todo mundo vai receber. Não tem essa, não. Até quem tiver avançado vai ter que pagar mais, entendeu? Mas nós vamos tentar. Não sei se vai conseguir, mas o objetivo é a gente conseguir aí com o tempo. Mas é porque o inglês ajuda muito no processo, tanto da gente ler conteúdo, quanto, querendo ou não, se você pegar um trabalho de fora, ele normalmente vai ser talvez até umas 2 vezes mais do que você ganharia no Brasil, né? Trabalhando daqui. Então pode ser uma possibilidade aí também. Beleza? Então é isso. Beleza. Vocês aí. Tchau, Até Guimar. mais. Tchau.